Imagine por um breve segundo que você está caminhando em uma rua movimentada em dezembro de 2026. O ar está frio, as luzes da cidade brilham e vindo na direção oposta está um estranho. Ele caminha com uma postura ereta, um olhar de aço, vestindo roupas que denotam respeito e autodisciplina. As pessoas abrem caminho para ele passar, não por medo, mas pela aura de autoridade silenciosa que ele emana. Ele cruza o olhar com você. Nesse momento, você sente um choque elétrico na espinha. Aquele estranho tem o seu rosto, mas não é você. É a versão de você que cumpriu todas as promessas. É a versão de você que não cedeu à preguiça, que não teve medo do julgamento, que não gastou dinheiro com lixo e que não perdeu tempo com idiotas. Esse estranho é irreconhecível para o seu eu de hoje. Ele é uma entidade superior, forjada no fogo de 365 dias de disciplina brutal. Agora volte para o presente, olhe para o espelho, olhe para a flacidez da sua vontade, para a confusão nos seus olhos, para a desordem na sua vida. A distância entre quem você é agora e aquele estranho de 2026 é o abismo onde a maioria das pessoas morre. Elas morrem não fisicamente, mas espiritualmente, afogadas na mediocridade de ser quem sempre foram. A proposta deste manifesto é simples, mas aterrorizante. Em 2026, você deve cometer um assassinato. Você deve matar a sua identidade atual. Não estamos falando de melhorar um pouquinho, de perder uns quilinhos ou de ler mais livros. Estamos falando de metamorfose. A lagarta não melhora para virar borboleta. Ela se desfaz completamente. Ela entra no casulo e se liquefaz, destrói sua estrutura anterior para reorganizar seus átomos em uma nova forma de vida capaz de voar. O estoicismo é a filosofia dessa liquefação. Sêneca dizia: queres ser outro? Então deixa de ser quem és. Você não pode levar a sua bagagem de vitimismo, seus vícios de estimação e suas desculpas esfarrapadas para o novo nível. A porta da grandeza é estreita, só passa a alma nua e forte. O resto tem que ficar para trás. Se você tentar entrar em 2026 arrastando o cadáver do seu velho eu, você vai apodrecer antes de março. Neste vídeo, vamos desenhar o mapa dessa travessia. Vamos falar sobre como hackear a sua biologia, como purgar o seu ambiente social, como blindar a sua mente contra a dopamina barata e como construir uma rotina que funciona como um algoritmo de sucesso inevitável. Não vou te dar conselhos fofos, vou te dar ordens de guerra. Se você está satisfeito em ser apenas mais um, feche este vídeo e volte para o seu entretenimento. Mas se você sente lá no fundo uma náusea existencial ao olhar para a sua própria vida, se você sabe que tem um potencial de leão, mas está vivendo como um rato de laboratório, então este é o seu chamado. Deixe o seu like agora. Esse clique é a primeira pá de terra sobre o túmulo do seu eu antigo. Cele o compromisso. A transformação começa com a destruição. O primeiro passo para se tornar irreconhecível é a auditoria do nojo. A mudança real não vem da inspiração, ela vem do desgosto. Você precisa olhar para a sua situação atual e sentir uma raiva profunda e produtiva. Olhe para a sua conta bancária. Ela te dá orgulho ou vergonha. Olhe para o seu corpo. Ele é um templo ou um depósito de lixo processado. Olhe para as suas conversas no WhatsApp. Elas são diálogos entre reis e rainhas ou são fofocas de escravos? O sistema quer que você se aceite do jeito que é. O movimento de autoaceitação moderna é uma armadilha para te manter fraco, doente e pobre. O estoico se aceita como ser humano, mas jamais aceita a sua própria mediocridade. Epicteto nos ensina que o progresso é impossível sem a admissão da falha. Você precisa ficar indignado com a sua própria passividade. Essa indignação é o combustível de foguete que vai te tirar da inércia.
Sem o nojo pelo presente, não há fome pelo futuro. Para se tornar irreconhecível, você precisa entender o conceito da morte da identidade. A sua identidade nada mais é do que uma história que você conta para si mesmo todos os dias. Eu sou tímido, eu sou ruim com dinheiro, eu sou preguiçoso. Essas frases são maldições que você lança sobre si mesmo. Em 2026, você vai parar de repetir essas histórias. Você vai adotar o que eu chamo de modo ator. Imagine que você foi contratado para interpretar o papel de um homem de sucesso, disciplinado e estoico em um filme que dura 365 dias. Quando o despertador tocar às 5 da manhã, o velho você apertaria a soneca. Mas o personagem que você está interpretando levanta. O velho você comeria o doce. O personagem come a proteína. No início vai parecer falso. Vai parecer que você está fingindo. E você está. Mas a neurociência e o estoicismo concordam em um ponto. Nós nos tornamos aquilo que fazemos repetidamente. Depois de 3 meses fingindo ser irreconhecível, a máscara gruda no rosto. O hábito se torna natureza. Você não finge mais. Você é. Mas a transformação exige isolamento. O processo de tornar-se irreconhecível requer o que os antigos chamavam de anacoresis, o retiro. Você não pode mudar a sua vida continuando disponível para as mesmas pessoas, nos mesmos lugares, fazendo as mesmas coisas. Em 2026, você precisará entrar no modo fantasma. Isso significa desaparecer estrategicamente. Significa parar de postar cada passo da sua vida nas redes sociais. Significa dizer não para 90% dos convites sociais. A lagarta não vira borboleta em público, ela faz isso no escuro do casulo. O mundo não precisa saber dos seus planos. O mundo não precisa ver o seu treino. O mundo só precisa ver o resultado. Quando você remove a validação externa da equação, você descobre quem você realmente é. A solidão é o laboratório onde a nova personalidade é sintetizada. Se você tem medo de ficar sozinho, você nunca será irreconhecível, porque você sempre será um reflexo das expectativas dos outros. A base filosófica dessa mudança é o memento mori, aplicado à sua personalidade. Você precisa matar o seu ego atual. O ego é a parte de você que quer ser confortável, que quer ter razão, que quer ser mimado. Esse ego é o seu inimigo mortal. Ele vai gritar, vai espernear, vai tentar te sabotar. Ele vai dizer: só hoje não tem problema, você está exagerando, ninguém vive assim. Você deve tratar essa voz como a voz de um sabotador inimigo. Em 2026, a sua lealdade não é aos seus sentimentos, é aos seus princípios. Sentimentos são voláteis, princípios são rocha. O homem irreconhecível não age porque está com vontade. Ele age porque decidiu agir. Essa desconexão entre o sentir e o fazer é o superpoder definitivo. É o que separa as crianças dos adultos, os amadores dos profissionais. Prepare-se para o choque de realidade. Se tornar irreconhecível vai doer. Vai doer fisicamente, porque você vai levar seu corpo ao limite. Vai doer emocionalmente, porque você vai perder amigos que não cabem mais na sua nova vida. Vai doer mentalmente, porque você vai ter que estudar e focar como nunca antes. O sistema vende a ideia de fluidez e facilidade. Manifeste a sua realidade e tudo virá. Mentira. A realidade é forjada a marteladas. O mármore não vira estátua pedindo com carinho. Ele vira estátua sendo talhado, quebrado e polido. Você é o mármore e você é o escultor. O chão do seu 2026 será coberto com os pedaços do que você precisou quebrar em si mesmo para revelar a obra de arte que estava escondida lá dentro. Ame a dor do processo. A dor é a prova de que a fraqueza está saindo do corpo. Neste primeiro bloco, estabelecemos o terreno.
Você entendeu que não se trata de uma reforma, mas de uma demolição e reconstrução. Você entendeu que precisa sentir nojo da mediocridade, adotar uma nova identidade através da ação, entrar no modo fantasma e aceitar a dor como companheira. Você está parado na fronteira de 2026. Atrás de você está o vale do conforto e da irrelevância. À sua frente está a montanha da soberania. A subida é íngreme, o ar é rarefeito e não há guias turísticos. Há apenas pegadas de outros estoicos que subiram antes de você. No próximo bloco, vamos descer do nível filosófico para o nível tático e físico. Vamos falar sobre a engenharia do ambiente e a bioquímica da disciplina. Você não pode ser uma mente de elite em um corpo de lixo e em um quarto de caos. Vou te ensinar a transformar a sua casa em um quartel-general de produtividade e o seu corpo em uma máquina de guerra. Prepare-se para jogar fora tudo o que não serve. A faxina vai começar e ela será impiedosa. Você pode ler Marco Aurélio o dia todo, pode tatuar frases de Sêneca no braço e pode assistir a todos os vídeos sobre estoicismo da internet, mas se você desligar a tela e olhar para um quarto bagunçado, para uma pia cheia de louça e para um corpo flácido e intoxicado, você não é um estoico. Você é um hipócrita. A filosofia não é um refúgio para pensadores de poltrona, é uma ferramenta para guerreiros de campo. E todo guerreiro sabe que antes de vencer a guerra lá fora, é preciso vencer a logística aqui dentro. Para se tornar irreconhecível em 2026, você precisa parar de confiar na sua força de vontade. A força de vontade é um recurso finito, é uma bateria que descarrega ao longo do dia. Se você precisa usar força de vontade para não comer porcaria, para não pegar o celular ou para começar a trabalhar, você vai falhar. O segredo não é ter mais vontade, é não precisar dela. E como fazemos isso? Através da engenharia de ambiente. Você é um animal adaptativo. O seu comportamento é moldado pelo espaço que você ocupa. Se o seu ambiente foi desenhado para o conforto, para a distração e para o prazer imediato, você será um escravo desses estímulos. A primeira ordem para 2026 é transformar a sua casa em um santuário de foco, não em um parque de diversões. Olhe para o seu quarto. Ele parece o aposento de um monge guerreiro ou o quarto de um adolescente desleixado. A desordem visual é o reflexo do seu caos mental. Cada objeto fora do lugar é um ruído que o seu cérebro precisa processar. Limpe tudo. O minimalismo não é uma estética de decoração, é uma estratégia de sobrevivência mental. Deixe sobre a mesa apenas o essencial para a tarefa atual. Remova as tentações. Se você quer parar de comer açúcar, não tenha açúcar em casa. Se você quer parar de perder tempo no videogame, venda o console ou tranque-o no armário. O princípio é simples. Aumente a fricção para os maus hábitos e diminua a fricção para os bons hábitos. Torne o erro difícil e o acerto inevitável. Se para pegar o celular você tiver que levantar e ir até outro cômodo, você vai checar menos. Se o seu livro já estiver aberto em cima do travesseiro, você vai ler mais. Você deve ser o arquiteto da sua própria realidade física, desenhando um caminho onde a única opção lógica seja a produtividade. Mas o ambiente externo é apenas a casca. O ambiente interno, a sua bioquímica, é onde a batalha real acontece. O seu corpo é o veículo da sua alma. Se o veículo está quebrado, com o motor engasgando e o combustível adulterado, não importa o quão bom piloto você seja, você não vai ganhar a corrida. A maioria das pessoas entra em 2026 com o corpo em estado de inflamação crônica. Elas se sentem cansadas, com névoa mental, irritadas e ansiosas, e acham que isso é normal ou que é culpa do estresse. Não é. É culpa da negligência biológica. Para ser irreconhecível, você precisa tratar o seu corpo não como um objeto de vaidade, mas como uma máquina de guerra.
Musônio Rufo, o mestre estoico, dizia que a alma é moldada pelo que o corpo consome e executa. Você não pode ter pensamentos elevados se a sua digestão é pesada e o seu sangue é puro açúcar. A bioquímica da disciplina começa pelo sono. O sono não é negociável. Dormir pouco não é sinal de que você é hard worker. É sinal de que você é burro. A privação de sono destrói o seu córtex pré-frontal, a área do cérebro responsável pelo autocontrole e pela tomada de decisão. Um homem com sono é um homem sem disciplina. Ele reage, não age. Ele busca prazer rápido para compensar a falta de energia. Em 2026, você vai proteger o seu sono como se a sua vida dependesse disso, porque depende. Escuridão total, temperatura baixa, sem telas 1 hora antes. Isso não é dica de saúde, isso é protocolo de performance. Acordar descansado e pronto para o ataque às 5 ou 6 da manhã te dá uma vantagem psicológica brutal sobre o resto do mundo que acorda se arrastando e apertando a soneca. Amanhã é o leme do dia. Se você perde amanhã, você perde o dia. O segundo pilar bioquímico é a nutrição estratégica. Pare de comer como uma criança premiada. Comida não é entretenimento. Comida é combustível e informação. Cada vez que você coloca lixo processado na boca, você está enviando um sinal de inflamação para o seu cérebro. A preguiça que você sente muitas vezes não é falta de caráter. É um pico de insulina seguido de uma queda abrupta de glicose. Você está quimicamente incapacitado de focar. O estoico pratica a temperança à mesa. Coma para nutrir a sua função, não para satisfazer o seu paladar viciado. Adote o jejum intermitente, não só para emagrecer, mas para treinar a sua mente a não ser escrava da fome. Sêneca dizia que o homem que não consegue controlar o estômago não consegue controlar nada. Sentir fome e continuar focado é um superpoder. Isso te liberta da dependência constante de pausas para lanches. Você se torna um predador metabólico, capaz de operar em alta performance mesmo em escassez. O terceiro pilar é o sofrimento físico voluntário, também conhecido como treino. Não treine para ficar bonito no espelho. Isso é vaidade, e a vaidade é frágil. Treine para calejar a mente. Quando você se coloca sob uma barra de ferro pesada ou quando você corre até os pulmões queimarem, você está ensinando ao seu cérebro uma lição fundamental. Eu posso suportar a dor. A vida vai te bater. 2026 vai trazer problemas. Se você não está acostumado a carregar peso físico, como espera carregar o peso da responsabilidade, da liderança e do fracasso? O treino é o laboratório onde você forja a resiliência. Além disso, o exercício libera endorfinas e BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro, que são literalmente fertilizantes para a sua inteligência. Um homem sedentário é um homem cognitivamente limitado. Torne-se forte. A força física impõe respeito subconsciente nos outros e, principalmente, em você mesmo. Quando você se olha no espelho e vê um corpo capaz, a sua autoimagem muda. Você deixa de se ver como vítima. Agora, precisamos falar sobre o veneno do século, a dopamina barata. Você está viciado. Admita. Você é viciado em rolagem infinita, em pornografia, em açúcar, em notificações, em validação social. O seu sistema de recompensa foi sequestrado por engenheiros do Vale do Silício que desenharam algoritmos para transformar você em um zumbi. Eles exploram a sua biologia para lucrar com a sua atenção. Para ser irreconhecível em 2026, você precisa realizar um detox de dopamina. Isso significa cortar as fontes de prazer fácil que não exigem esforço. O cérebro humano funciona na base do esforço-recompensa. Quando você inunda o cérebro com recompensas sem esforço, pornografia, vídeo curto, junk food,
Você destrói a sua motivação para fazer coisas difíceis. Por que ler um livro difícil se o TikTok me diverte em 15 segundos? Por que treinar se o videogame me dá a sensação de vitória? Você precisa resetar o seu cérebro. Torne a sua vida chata, propositalmente. No tédio, a criatividade renasce. Na ausência de estímulos artificiais, o trabalho real volta a ser atraente. Implemente a regra do primeiro o dever, depois o lazer. Jamais consuma entretenimento antes de ter concluído as suas tarefas principais do dia. Se você começa o dia com dopamina barata, o resto do dia está arruinado. O seu cérebro vai comparar o trabalho chato com o prazer que ele acabou de ter e vai rejeitar o trabalho. Comece o dia no modo monge, sem celular na primeira hora. Apenas hidratação, movimento e trabalho profundo. Proteja a sua atenção como um cão de guarda. A atenção é a nova moeda global. Se você não controla a sua, alguém está ficando rico com ela enquanto você fica pobre. O homem irreconhecível é aquele que tem a capacidade de focar em uma única coisa por horas a fio. Isso é raro, isso é valioso. Isso é poder. A engenharia do ambiente e a gestão bioquímica convergem para criar o que chamamos de estado de fluxo. Quando o seu ambiente não tem distrações e o seu corpo tem energia estável, entrar em deep work, trabalho profundo, torna-se natural. É nesse estado que você produz em 4 horas o que a maioria produz em 40. É assim que você avança 10 anos em 1. Não é mágica. É fisiologia aplicada. Você está otimizando a máquina humana para a função para a qual ela foi desenhada. Resolver problemas complexos e superar desafios. Pare de tratar o seu corpo como uma lata de lixo e a sua casa como um depósito. Trate-os como o templo e a fortaleza onde a sua obra-prima está sendo esculpida. Pense no conceito estoico de asqueses, o treinamento atlético da alma. Os estoicos viam a filosofia não como um conjunto de crenças, mas como um modo de vida que exigia prática constante. A sua rotina diária é o seu dojo. Como você arruma a cama, como você come, como você treina, como você se senta para trabalhar, tudo isso são repetições do exercício de ser quem você quer ser. Não existe momento neutro. Ou você está treinando para ser irreconhecível, ou está treinando para continuar sendo medíocre. Cada escolha deixa um rastro metabólico e neural. Se você escolhe o conforto agora, você enfraquece a sua vontade para depois. Se você escolhe o desconforto agora, você fortalece a sua vontade para sempre. A transformação física e ambiental tem um efeito colateral poderoso. Ela muda como o mundo te trata. Não sejamos ingênuos. O mundo julga o livro pela capa. Quando você aparece com uma postura ereta, um olhar focado, uma pele limpa e uma aura de energia controlada, as portas se abrem. As pessoas sentem, em um nível primitivo, que você é um homem de ordem. A liderança é conferida àqueles que parecem ter controle sobre si mesmos. Como você espera liderar uma equipe, uma família ou um negócio se não consegue liderar a sua própria mão para longe do pacote de biscoitos? A autoliderança física é a base de toda a autoridade. Neste bloco, você recebeu o manual de instruções para a máquina. Limpe o seu ambiente, otimize o seu sono, coma para performar, treine para sofrer, corte a dopamina barata, isso não é opcional. Se você ignorar a biologia vai te sabotar. Você não é um espírito flutuando no vácuo, você é uma mente encarnada. Respeite a carne, discipline a carne, e a carne servirá à mente com lealdade canina. Agora que preparamos o terreno, bloco 1, e afiamos a ferramenta, bloco 2, precisamos falar sobre recursos e pessoas. De nada adianta ser uma máquina de produtividade se você está cercado de vampiros e se as suas finanças são um buraco negro. No próximo bloco, vamos falar sobre a purificação social e a guerra financeira. Vou te ensinar a demitir amigos,
a blindar sua mente contra a inveja e a usar o dinheiro como munição de liberdade, não como algema de status. A cirurgia vai ficar mais profunda. Prepare-se para cortar na carne das suas relações. Você limpou o templo do seu corpo e transformou a sua casa em uma fortaleza de foco. Agora, você olha para fora da janela e vê o verdadeiro campo minado, as outras pessoas. Epicteto, um dos maiores mestres estoicos, nos deu um aviso que deveria ser tatuado na mente de qualquer homem que busca a grandeza. Se te associares com pessoas sujas, tu também te sujarás, por mais limpo que sejas. A mediocridade é contagiosa. Ela é transmitida pelo ar, pela conversa, pela linguagem corporal e pelas expectativas baixas. Você não pode se tornar irreconhecível em 2026 se continuar andando com as mesmas pessoas que validam a sua versão de 2025. Existe uma lei física no desenvolvimento pessoal. Você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Olhe para os seus 5 melhores amigos agora. Olhe para a conta bancária deles, para o corpo deles, para os relacionamentos deles e principalmente para a ambição deles. Se você não quer o futuro deles, você não pode mais andar com eles. Isso soa cruel? Talvez. Mas a lealdade ao seu potencial deve ser maior do que a lealdade ao seu passado. Para ser irreconhecível, você precisa realizar uma purificação social radical. Pegue o seu celular. Abra a lista de contatos do WhatsApp e do Instagram. Faça uma auditoria impiedosa. Quem são as pessoas que te inspiram a subir de nível? Quem são as pessoas que te drenam, que só trazem problemas, fofocas e negatividade? A maioria dos seus amigos não são amigos, são companheiros de estagnação. São pessoas que se sentem confortáveis com o seu fracasso porque ele justifica o fracasso delas. Quando você começar a mudar, quando parar de beber, quando começar a acordar cedo, quando começar a falar de investimentos em vez de futebol, eles vão tentar te puxar de volta. Eles vão usar a ironia. Virou o monge agora? Eles vão usar a culpa. Esqueceu da gente? Entenda isso. Eles não estão preocupados com você. Eles estão preocupados com o espelho que você se tornou. A sua disciplina ofende a preguiça deles. Você precisa ter a coragem de ser o vilão na história dessas pessoas. Você precisa aprender a arte do distanciamento estratégico. Não precisa fazer um discurso de despedida dramático. Apenas pare de estar disponível. Pare de responder na hora. Pare de aceitar convites para eventos que não agregam nada. Ocupe-se com a sua missão. O vácuo que essas pessoas deixarão será assustador no início. Você sentirá a solidão bater forte, mas essa solidão é, na verdade, um espaço limpo. É um terreno vazio onde, no futuro, você construirá relacionamentos com pessoas de alto valor. Reis andam com reis. Águias voam com águias. Pombos voam em bandos e sujam tudo. Se você quer atrair mentores, sócios e parceiros de elite em 2026, você precisa primeiro criar espaço. Ninguém coloca móveis novos em uma casa cheia de lixo. Limpe a casa social. E quanto à família? Aqui o terreno é mais delicado, mas a lógica permanece. Você não escolheu sua família, mas escolhe quanto acesso eles têm à sua mente. Se você tem parentes tóxicos, manipuladores ou vitimistas, você deve estabelecer fronteiras de aço. O estoico cumpre seus deveres familiares, mas não entrega a sua paz. Você pode amar à distância, você pode ajudar financeiramente sem se envolver emocionalmente no drama. Proteja a sua energia como se fosse o seu sangue. Se você permitir que vampiros emocionais sujem a sua vitalidade logo pela manhã, o resto do seu dia produtivo está comprometido. Em 2026, o acesso a você será um privilégio, não um direito. Quem não respeita o seu tempo e os seus objetivos perde o acesso. Simples assim. Agora, vamos falar sobre a segunda estrutura de poder. O dinheiro.
Se as pessoas são o ambiente emocional, o dinheiro é o oxigênio logístico. Você não pode ser livre se estiver financeiramente acorrentado. O sistema quer que você seja um consumidor cidadão. Ele quer que você trabalhe em um emprego que odeia para comprar coisas que não precisa, para impressionar pessoas que não gostam de você. Essa é a roda dos ratos. Para ser irreconhecível, você deve declarar guerra à pobreza e à escravidão financeira. Não estou falando apenas de ficar milionário. Isso é consequência. Estou falando de autonomia. O dinheiro para o estoico não é um fim em si mesmo. É uma ferramenta de liberdade. Sêneca era um dos homens mais ricos de Roma. Mas ele dizia que o sábio é senhor da sua riqueza, não escravo dela. A primeira regra da transformação financeira em 2026 é: pare de sangrar. Estanque a hemorragia de dinheiro inútil. Audite suas despesas como um contador forense. Assinaturas que você não usa, delivery de comida preguiçosa, roupas de marca para sinalizar status que você não tem. Tudo isso deve ser cortado. O status é um imposto que os pobres pagam para parecerem ricos aos olhos de outros pobres. O homem irreconhecível não liga para marcas, ele liga para ativos. Ele não quer parecer rico, ele quer ser livre. Adote um minimalismo financeiro agressivo. Viva muito abaixo das suas possibilidades. Essa margem, a diferença entre o que você ganha e o que você gasta, é a semente da sua liberdade. É com esse dinheiro que você vai comprar a sua alforria do sistema. A segunda regra é: invista na sua capacidade de produção. O melhor investimento em 2026 não é criptomoeda, nem bolsa de valores. É você. Se você ganha pouco, o problema não é o mercado, é a sua falta de habilidades valiosas. Use o dinheiro que você economizou cortando o lixo para comprar livros, cursos, mentorias e ferramentas que aumentem o seu valor por hora. Aprenda vendas, aprenda inglês, aprenda programação, aprenda copy, aprenda gestão. Torne-se tão bom que o mercado não possa te ignorar. A competência é a única segurança real. Empregos acabam, empresas quebram, mas a sua habilidade de resolver problemas caros viaja com você. O objetivo de 2026 é transformar o seu nome em um ativo. A terceira regra é: construa o fake you money. Este é um termo vulgar para um conceito sagrado, o fundo de autonomia. É ter dinheiro suficiente guardado para que, se o seu chefe for um tirano, ou se um cliente for desonesto, ou se uma situação for contra os seus valores, você possa olhar nos olhos deles e dizer não, levantar-se e ir embora sem medo de passar fome. Um homem sem reservas financeiras é um homem que precisa engolir sapos, que precisa comprometer a sua integridade para pagar o aluguel. A pobreza te torna covarde. A segurança financeira te permite ter coragem. Em 2026, a sua meta não é comprar um carro novo para mostrar no Instagram. A sua meta é ter 6 a 12 meses de custo de vida guardados em liquidez. Isso vai mudar a sua postura. Você vai andar diferente. Você vai negociar diferente. Quem tem o poder de ir embora é quem manda na negociação. O entrelaçamento entre o social e o financeiro é óbvio. Pessoas quebradas e com mentalidade de escassez vão te puxar para o buraco financeiro. Elas vão te convidar para gastar, não para investir. Elas vão falar de promoções, não de negócios. Ao mudar o seu círculo social, você automaticamente melhora a sua inteligência financeira. Você começa a ouvir conversas sobre alavancagem, sobre equity, sobre tendências de mercado. A informação flui em redes. Se a sua rede é pobre de ideias, o seu bolso será pobre de dinheiro. Imagine chegar em dezembro de 2026 com uma conta bancária robusta, sem dívidas, e cercado apenas por 2 ou 3 amigos leais e prósperos. Isso é irreconhecível. A maioria das pessoas chega ao final do ano mais endividada e com mais conflitos interpessoais do que começou.
Elas compram presentes de Natal parcelados para parentes que falam mal delas pelas costas. É um ciclo de insanidade. Você vai quebrar esse ciclo. Você vai dar presentes de não presença para quem não merece e vai dar o presente da sua estabilidade para si mesmo. Mas cuidado com a armadilha da avareza. O estoico não ama o dinheiro, ele ama a independência que o dinheiro compra. Não se torne um miserável que vive contando centavos e deixa de viver experiências reais. O objetivo é a eficiência, não a mesquinhez. Gaste generosamente no que te faz crescer, saúde, educação, networking de qualidade. E corte impiedosamente o que é apenas vaidade e entorpecimento. O dinheiro é energia armazenada. Respeite a sua energia vital. Cada real que você desperdiça é um pedaço da sua vida que você jogou no lixo. Você está construindo um ecossistema. O seu corpo forte, bloco 2, te dá energia para trabalhar e estudar. O seu trabalho focado gera recursos financeiros, bloco 3. Os seus recursos financeiros compram a sua liberdade e acesso a melhores ambientes e pessoas. As melhores pessoas elevam o seu padrão mental e te desafiam a crescer mais. Bloco 3. É um ciclo virtuoso de poder. Enquanto o ciclo da mediocridade é uma espiral descendente, come mal, dorme mal, trabalha mal, ganha pouco, anda com gente frustrada, come mal para se consolar, o seu ciclo será uma espiral ascendente de dominância. Para ativar essa fase, você precisa vencer o medo da perda. Mas se eu parar de sair, vou perder meus amigos. Sim, vai, e que bom. Mas se eu economizar, vão me chamar de mão de vaca. Sim, vão. E daí? A opinião dos outros não paga as suas contas e não constrói o seu legado. Você precisa desenvolver uma pele grossa, uma indiferença estoica à validação externa. Lembre-se do exercício de coragem que falamos anteriormente. A disposição de ser mal interpretado é o preço da grandeza. Em 2026, você será chamado de chato, de sumido, de obcecado. Encare esses adjetivos como medalhas de honra. Eles são a prova de que você saiu da órbita da mediocridade gravitacional deles. Neste bloco, você recebeu as tesouras para cortar as amarras sociais e as chaves para abrir as algemas financeiras. A purificação é dolorosa. Ver a lista de contatos diminuir assusta. Ver o saldo crescer lentamente exige paciência. Mas é a única via. Você está se tornando um lobo solitário por um tempo, para depois liderar a alcateia. Agora, falta o elemento que une tudo isso e garante que você não desista em fevereiro. Falta a engenharia da mente e o sistema de execução diária. No próximo e último bloco, vamos falar sobre como blindar a sua psicologia contra o desânimo, como usar a visualização negativa para prever falhas e como criar um algoritmo diário que torna o sucesso automático. Vou te entregar o Protocolo 2026, o passo a passo final para que daqui a um ano você tenha que se reapresentar para a sua própria mãe, de tão mudado que estará. A transformação final está chegando. Você montou o cenário, afiou as ferramentas e limpou o terreno. Mas existe um último inimigo, o mais insidioso de todos, que vai tentar derrubar o seu projeto de 2026 lá pelo dia 15 de fevereiro. A sua própria inconsistência humana. O sistema biológico tende à homeostase. Ele quer voltar ao estado anterior de conforto. A sua mente vai tentar te sabotar. Ela vai sussurrar. Você já treinou 3 dias seguidos, hoje pode descansar. Você já economizou esse mês, compre esse presente. Ninguém está vendo, quebre a dieta. Para vencer essa guerra interna, você não pode depender de motivação. A motivação é uma emoção volátil, uma criança mimada que só aparece quando quer. Você precisa de um sistema de execução infalível. Você precisa substituir a vontade pelo automatismo.
James Clear, autor de Hábitos Atômicos, diz: você não se eleva ao nível dos seus objetivos, você cai ao nível dos seus sistemas. Se o seu sistema for frágil, a sua vontade de ser irreconhecível vai quebrar sob a pressão da realidade. O coração desse sistema é o algoritmo diário. Em 2026, você não vai ver como o dia vai ser. Você vai executar um script pré-programado. O estoico começa o dia vencendo. A primeira hora da manhã é o leme do dia. Se você acorda e imediatamente pega o celular para ver a vida dos outros, Instagram, ou os problemas do mundo, notícias, você já perdeu. Você entregou a sua mente de bandeja para o caos externo. O protocolo da manhã soberana exige: 1. Nenhuma tela na primeira hora. E 2. Hidratação massiva. 3. Movimento físico imediato para ativar a neuroquímica. 4. Exposição à luz natural. 5. Leitura ou escrita estoica, preparação mental. Isso não é rotina matinal de guru, é higiene mental básica. Ao fazer isso, você entra no modo proativo, não reativo. Você diz ao mundo: eu decido como meu dia começa, não as notificações. Mas o sistema precisa prever a falha. Aqui entra a técnica estoica suprema, a visualização negativa, premeditatio malorum. A maioria das pessoas faz quadros dos sonhos e visualiza apenas o sucesso. Isso é fraco. Quando o primeiro problema aparece, elas desmoronam porque não estavam preparadas. Você vai fazer o contrário. Todas as manhãs, você vai visualizar o que pode dar errado. Hoje, eu vou sentir preguiça. Hoje, o trânsito vai estar um inferno. Hoje, alguém vai me irritar. E então, você visualiza a sua resposta estoica a esses eventos. Você ensaia mentalmente a sua resiliência. Quando o problema acontecer, e ele vai acontecer, você não será pego de surpresa. Você dirá: eu já te esperava, eu já venci você na minha mente hoje de manhã. Isso é blindagem psicológica. Isso impede que um imprevisto se torne uma desculpa para abandonar o plano. O seu ano de 2026 será construído em blocos de trabalho profundo, deep work. A capacidade de focar sem distração é o novo superpoder do século XXI. Enquanto a massa está fragmentada em vídeos de 15 segundos, você vai treinar o seu cérebro para focar por 4 horas em uma única tarefa complexa. É nesse estado que você produz a riqueza, a arte e o valor que te tornarão irreconhecível. Proteja esse tempo como se fosse a sua vida. Desligue o telefone, feche a porta, avise a todos que você está indisponível. Se você conseguir acumular 1000 horas de trabalho profundo em 2026, você estará anos-luz à frente de quem trabalhou 2. 0 horas em estado de distração. A profundidade vence a largura, a intensidade vence a duração. E como garantir que você está no caminho certo? Com a auditoria noturna. Pitágoras e os estoicos recomendavam nunca fechar os olhos para dormir sem antes repassar o dia 3 vezes. Onde errei? O que fiz bem? O que deixei de fazer? A maioria das pessoas vive no piloto automático, repetindo os mesmos erros por décadas. A auditoria noturna é o seu sistema de correção de rota. Se você comeu o que não devia, admita o erro à noite e planeje a correção para amanhã. Se você perdeu a paciência, analise o gatilho. Essa honestidade brutal consigo mesmo, feita na escuridão do quarto, é o que garante a evolução contínua. Você se torna o seu próprio treinador, o seu próprio juiz e o seu próprio mestre. Sem feedback, não há melhoria. Seja o cientista da sua própria vida. Cuidado com o vale da morte. Estatisticamente, a maioria das pessoas desiste da transformação entre março e agosto. É quando a novidade passa e a rotina fica monótona. O tédio é o assassino de sonhos. O sistema quer que você busque novidade constante. O estoico aprende a amar o tédio.
O sucesso é, na verdade, fazer a mesma coisa chata todos os dias com excelência, por anos a fio. O treino é o mesmo, a comida é a mesma, o trabalho é o mesmo. Abrace a repetição. Encontre prazer no refino do processo, não na novidade do evento. Quando você sentir vontade de desistir porque nada está acontecendo, lembre-se da regra do bambu chinês. Ele passa anos crescendo para baixo, criando raízes, sem mostrar nada na superfície. E então, em poucas semanas, cresce metros de altura. 2026 é o ano das suas raízes. O mundo só verá a altura, mas você saberá que o segredo estava na escuridão da terra, na persistência invisível. Você vai se tornar irreconhecível, não apenas pelo que ganhou, mas pelo que perdeu. Você vai perder o medo de dizer não, vai perder a necessidade de agradar, vai perder a ansiedade de perder algo, FOMO, vai perder o peso da culpa. Ao se livrar dessas âncoras, você vai flutuar, a sua energia vai mudar. As pessoas vão perguntar: o que aconteceu com você? Elas vão notar que você não reage mais às provocações, que você não entra mais em discussões inúteis, que você não se desespera com crises. Essa serenidade é a marca registrada da soberania. É o sinal de que você matou o menino assustado e fez nascer o homem integrado. Agora, volte para a imagem do início. O encontro na rua em dezembro de 2026. Aquele estranho com o olhar de aço e a postura de rei. Ele está esperando por você. Mas ele só pode existir se você fizer o trabalho sujo hoje. Ele é feito dos nãos que você diz à tentação. Ele é feito das manhãs frias em que você levanta sem vontade. Ele é feito dos livros que você lê enquanto os outros assistem TV. Ele é feito do dinheiro que você investe enquanto os outros gastam. Cada decisão correta é um tijolo na construção desse novo eu. Cada decisão errada é um ato de sabotagem contra ele. Você tem a responsabilidade moral de trazer esse potencial à realidade. Se você não o fizer, você estará cometendo um crime contra a natureza, o desperdício de uma alma humana. Eu te dei o plano completo. Morte da identidade, o nojo como combustível e o modo fantasma. Engenharia biológica, o ambiente limpo e o corpo como máquina de guerra. Expurgo social e financeiro, cortar vampiros e comprar a liberdade. Sistema operacional, o algoritmo diário e a mentalidade de ferro. Não há segredo, não há pílula mágica, há apenas a execução violenta e consistente do básico. O caminho é simples, mas é difícil. Por isso, a maioria nunca o trilhará. A maioria vai chegar em 2027 exatamente igual a hoje, apenas mais velha, mais gorda e mais pobre. Mas você não é a maioria. Você chegou até o final deste manifesto. Algo dentro de você ressoou com a verdade dura. Essa ressonância é o chamado do destino. Não prometa nada para mim, não prometa nada para o mundo. Promessas públicas são baratas. Faça um pacto de sangue com o seu travesseiro. Decida que a partir de amanhã o velho você está no corredor da morte e a execução será diária. Para selar este contrato, para marcar o início da era da sua irreconhecibilidade, eu quero que você vá aos comentários. Mas não escreva qualquer coisa. Escreva a frase que vai definir o seu ano. A frase que resume o assassinato necessário para o renascimento. Escreva com a fúria de quem cansou de ser medíocre. Eu matei o velho eu. Ao digitar isso, sinta o peso. Você está avisando ao universo que a brincadeira acabou. Deixe o seu like se você tem a coragem de sustentar essa afirmação. Verifique a sua inscrição, pois nós seremos os seus companheiros de trincheira nessa guerra. O ano de 2026 não será o ano em que você tentou. Será o ano em que você se tornou. O estranho está te esperando em dezembro. Vá ao encontro dele.